O filme que eu trago é o Volta à Terra, que é um documentário que retrata a vida ao longo de um ano de uma comunidade de agricultores de subsistência no norte de Portugal, e é um projeto que me é muito querido porque filmei no lugar também onde eu cresci, de certa forma, onde estão parte das minhas raízes. Portanto, a forma como eu entrei nesse projeto tem muito a ver com necessidades de produção. Eu gostaria de ter tido um diretor de fotografia, mas o facto de ter filmado ao longo de um ano e com datas dispersas no calendário tornava muito difícil que eu trabalhasse com um colega. E então fui forçado a eu próprio ir para trás da câmara. Foi uma experiência interessante porque era como estar a filmar quase no pátio do meu recreio, na minha sala de estar, por assim dizer. Porém, tive que criar regras muito claras entre o diretor de fotografia e o realizador. Portanto, o diretor de fotografia impôs certas coisas ao realizador, que ele aceitou, de bom grado, como, por exemplo, no verão, a uma certa hora do dia, não saía para a rua, porque não se ia filmar com aquela luz a pique, dura, porque haveria outras oportunidades para filmar com uma luz que fosse mais justa ao trabalho que queríamos estar ali a fazer. É um documentário que tem, sobretudo, dois personagens principais, o Daniel e o Sr. António, e que espelham duas gerações diferentes, porém com o mesmo estilo de vida. E para mim há como uma continuação. Percebe-se que aquela forma de vida vai continuar e que passou a prova do tempo. Eu acho que num filme é muito importante que haja uma modulação da luz. Mesmo que seja um filme que se passe todo dentro de um armazém, acho que essa luz dentro desse armazém tem que mudar, como se fosse uma sinfonia. Uma sinfonia não é sempre um allegro ou um adágio, tem momentos, tem movimentos. E, por exemplo, a primeira cena, na correção de cor, e tornou-se óbvio para mim que a imagem tinha que ser uma imagem dessaturada, esbatida, muito pouco cativante, para mostrar que é duro. Aquilo é um local duro, áspero, e não tentar seduzir pela beleza da paisagem. Esse pensamento e essa abordagem veio-me através do filme Jude, do Eduardo Serra, em que no início nós temos o preto e branco e é uma infância e tal como ao longo desse filme ele vai trabalhando com diversos tons de cinzentos e azuis e mais saturação ou menos saturação. Também eu, nesse filme, no Volta à Terra, comecei por algo muito saturado e que depois se vai alterando, e cada cena é uma cena, até que chega ao verão e é uma coisa muito mais calorosa, luminosa, saturada, com cores vivas. O que influenciou muito a fotografia, a minha abordagem fotográfica para esse filme, foi sobretudo a pintura do período romântico, os Rembrandts. Eu sabia que, antes de filmar, eu queria dividir estilos fotográficos. Portanto, no inverno, queria acentuar aquele lado quente da lareira nos interiores, para fazer o contraste com o frio azul cinzento do exterior. Na primavera, verão, a coisa mais do impressionismo. E é engraçado que, ao pensar no filme, enquanto o escrevia, fui vendo muita pintura e sobretudo aqueles quadros meio bucólicos do período romântico, etc. E pensei, isto poderia ser assim, gostaria que fosse assim. E só há relativamente pouco tempo, tipo há um ano atrás, estava a dar uma aula e estava a falar do Rembrandt e deparei-me com um quadro que é o Boi Dissecado, o Boi Pendurado. Dei por mim e vi, mas eu tenho uma cena igual no Volta à Terra, que é o porco pendurado. E eu próprio não tinha consciência disso quando filmei o porco, mas no fundo, talvez por eu ter visto tanta pintura e certamente vi o Boi Dissecado antes,
mas não o memorizei conscientemente, mas ficou-me aquela marca e eu acho que é muito importante para mim ter referências visuais sólidas de uma direção, de um caminho. Até quando trabalho com um realizador, eu gosto de dar-lhe um espectro de imagens e dizer-lhe e perguntar-lhe o que é que tu gostas e o que é que tu não queres. E é muito interessante que às vezes há claramente uma escolha definida e depois quando disseco e vejo, ele escolheu só cores, só tons frios, só luz branca, portanto não quer nada de verdes nem amarelos, ou o que for, mas acho que é uma forma muito útil de conseguirmos pôr em prática uma fotografia que agrada ao realizador, que ajude a contar a história, que veicule as intenções do argumento. Uma das formas com que eu tentei veicular as intenções do meu argumento foi também através dos movimentos de câmara. E usei vários tipos de movimento, seja com Steadicam, seja com a ausência de movimento através do plano fixo ou a câmara à mão. E a forma como eu escolhia se aquilo era um plano de Steadicam ou à mão tinha muito a ver com tentar prolongar o estado de alma de quem está à frente da objetiva. Por exemplo, no trabalho manual, para mim, a câmara à mão é o que fazia mais sentido, porque há um esforço físico da pessoa que está ali à frente, há uma energia que eu também queria prolongar com o movimento da câmara. Já quando é a cena de, por exemplo, ir com as vacas para estar no campo, aquela vagorosidade das vacas, aquela paz da alma que elas têm, também eu queria que a câmara tivesse esse movimento suave e como o passeio, os caminhos são muito acidentados, com grandes declives, se eu fizesse câmara à mão ali, ia estar a exponenciar algo que não era justo para aquela tranquilidade. E então é muito mais bonito vermos as vacas a fazerem assim e a câmara está estática. E isso acho que era o necessário. Acho que, enquanto diretor de fotografia, nós temos uma grande panóplia de instrumentos e cabe-nos decidir qual é que é a mais justa, não é? O realizador deste filme, uma parte de mim, tinha bem claro que para fazer o retrato de um agricultor de subsistência é necessário fazer o retrato da natureza. E para fazer o retrato da natureza é preciso ter o ciclo das estações, ter o ciclo dos dias e viver a vida que eles vivem. Portanto, tornou-se claro que ia ser uma rodagem dura, fisicamente dura, porque estamos em casas úmidas, frias. No inverno acordava-se às 5:30 da manhã para filmar o acordar das crianças que iam para a escola às 6 da manhã e percebíamos que as calcinhas que íamos vestir estavam todas úmidas, portanto se calhar o melhor era ter uma primeira camada que era o pijama. Portanto, enquanto comíamos, víamos o nosso vapor de água a sair, porque comíamos em casas muito frias. Portanto, era claro que tinha que haver uma grande generosidade da parte da equipa de estar ali e tinha que haver amor. E eu acho que o amor é uma coisa essencial para quem faz documentário. Amor no sentido de cuidar e respeitar aqueles que estão à frente da câmara. Tem que haver uma relação de confiança e as pessoas, quando estão a ser filmadas, elas sentem-se de certa forma honradas, porque percebe-se que há ali uma equipa que acordou mais cedo do que eles e que está a meter em valor a forma de vida que eles têm. E isso permitiu que houvesse muita cumplicidade e permitiu que houvesse essa grande generosidade da parte das pessoas. E páginas tantas também teve que haver uma educação da parte do realizador para com toda a aldeia, que é: nós não existimos, não olhem para nós, sempre que vocês olharem para nós vai tudo para o lixo. E
E lembro perfeitamente de uma situação em que havia umas senhoras que estavam a sair e estavam a sair da igreja e iam andar, e o diretor de fotografia dizia: porreiro, vai ser um bom plano, fazemos aqui a panorâmica, e depois elas continuam. E claro, quando elas se aproximam da câmara, param e perguntam se a gente não quer ir lá tomar um cafezinho a casa. E é a partir desses momentos que nós dizemos: para a próxima vocês ignoram-nos. E começámos a ouvir através do som: olha, eles estão ali a filmar. Não diga nada, que é como se eles não tivessem. E esse tipo de respeito mútuo é algo que se constrói exatamente através desse amor, não é? Que depois é também o que permite as pessoas darem parte de sua intimidade para a câmara, para o realizador. Eu acho que é muito importante que um diretor de fotografia, um operador de câmara, tenha um mínimo de contacto em documentário, não digo em ficção, mas um mínimo de contacto emocional com quem está à frente da câmara, que seja se o outro gosta de futebol ou não, ou se gosta de café ou chá, mas para que haja algo de humano, para que o outro não seja apenas um manequim que tem uma câmara na mão e ao ombro e está ali a roubar momentos, não é? Acho que é importante esse lado humano vir ao de cima. Apesar de ser documentário, muitas vezes nós conseguimos repetir cenas. Por exemplo, queremos fazer a cena de um trabalho no campo. As pessoas vão trabalhar frequentemente ao campo, portanto, se a primeira não ficou bem, teremos uma segunda, uma terceira oportunidade, quem sabe. Mas há cenas que acontecem uma única vez. E a cena mais exigente deste filme foi claramente o dia da festa. E é uma festa que não é uma festa anual, é uma festa que aconteceu talvez a última vez há 15 anos. Portanto, eu tive uma enorme sorte em que no ano em que eu me propus a fazer o filme, essa festa tivesse de facto acontecido. E naquela festa o personagem principal encontra uma conhecida e era um momento único, eu não conseguia repetir aquele ambiente, tudo mais. E foi exatamente nesse dia que perdemos o gravador de som, que se queimou, porque nós alimentávamos aquilo com uma bateria, tipo bateria de moto, e certamente aquilo curto-circuitou e tivemos que... Enfim, perdemos a possibilidade de ter 2 lapelas, foi um horror. E foi um horror, definitivamente. Mas resolveu-se e vai-se resolvendo, porque grande parte do trabalho de filmar é resolver problemas. Não há uma receita mágica e acho que uma grande qualidade de qualquer técnico é encontrar soluções. Eu costumo dizer: não há problemas, há soluções. E é para isso que temos que olhar. O problema já é passado e nós temos que olhar para o presente e para o futuro. E o presente, muitas vezes, este presente já é passado, não é? Já acabei de falar, portanto temos que olhar para o que vem a seguir. E essa foi sem dúvida a cena mais exigente, porque eu previa um clima, uma situação entre eles os dois, entre estes personagens, que eu queria valorizar, e portanto foi estar verdadeiramente a trabalhar contra o relógio e ao mesmo tempo gerir uma série de fatores sociológicos ao redor deles e tudo mais. Mas fez. A equipa para este filme foi uma equipa que foi mudando ao longo da rodagem, por questões de orçamento e por questões do próprio equipamento usado. Eu usei 7 câmaras diferentes ao longo do filme por questões orçamentais. Comecei com uma câmara emprestada, percebi que aquela câmara não dava. Depois, entretanto, veio a confirmação do apoio à produção por parte do ICA, portanto passei para uma RED. Depois a RED passou a ser demasiado onerosa, surgiu a 5D Mark II, filmei uma ida lá com a 5D Mark II e vi: não, isto não é possível, por problemas de banding e outras coisas, blockings, etc. Entretanto, depois fiz um trabalho com uma 5D Mark III,
percebi, ok, é isto já é possível. Depois fui fazer umas imagens com uma 7D, porque já a produção já não me dava a 5D Mark III, enfim. E as necessidades para se filmar com uma 5D Mark III são diferentes de estar a filmar com uma Red, a nível do equipamento, da assistência, de tudo mais. Portanto, apesar da equipa ser sempre pequenina, tive 9 operadores que são diferentes, por causa das dificuldades de calendário, nem todos estavam disponíveis ao mesmo tempo. E a Ana Ramos, que foi minha assistente no período da Red, eu lembro-me de ela contar uma história em que eu lhe vou bater à porta às 6 da manhã porque passei a noite toda a dormir ao lado de uma vaca que estava prestes a parir e estava a filmar com Red, não é? E, portanto, eu punha aquilo a gravar para que tivesse um momento do parto, mas eu não sei se é 1 minuto a seguir, se são 10 minutos a seguir. E eu só me lembro de já não ter mais disco na câmara, espaço livre para gravar, e vou correr, bato à porta, Ana, faz-me uma cópia e traz-me novamente um disco. E depois eu volto para continuar a gravar a minha vaca, e a Ana conta-me, e pronto, e lá estou eu a atravessar a aldeia em pijama às 6h30 da manhã e a perguntar, mas que vida é esta que eu tenho? E esta é a vida de quem de facto ama o que faz, porque tem que haver uma entrega, tem que haver uma grande disponibilidade para um certo tipo de rodagens, e este era um tipo de rodagem que exigia muito da equipa. Portanto, eu tive uma equipa super generosa, que tinha muito amor por quem estava a filmar, e essa generosidade está, acho eu, implícita nas imagens, porque as pessoas dão-nos a vida delas. Este filme não alterou a minha forma de filmar ou de estar. O que este filme alterou foi a percepção que as pessoas têm sobre o meu trabalho, porque a minha forma de filmar foi a mais franca, foi a que me pareceu mais justa, foi a mais despretensiosa, foi a mais simples até que eu consegui encontrar. O facto de eu ter tido eu tive um grande luxo que foi a quantidade de dias de rodagem. Filmar é muito oneroso, e é muito oneroso termos um diretor de fotografia que está lá cativo durante o período de 1 ano e que vai quando é necessário. Portanto, esse luxo de eu poder combinar realização e diretor de fotografia é muito difícil numa produção. É? Agora, acho que é sempre possível encontrar compromisso e é sempre possível fazer estes filmes, sem dúvida. E tem que ser possível fazer estes filmes e encontrar formas de produção que permitam fazer isso. Eu acho que a grande mensagem é transmitir a qualquer pessoa que queira ser diretor de fotografia é a importância de cuidar das relações humanas. E isto é uma mensagem que é universal, seja para aquilo que se faça. Por exemplo, quando nós estudamos na escola de cinema, ou seja onde for, aqueles nossos colegas vão ser provavelmente os colegas também de profissão, vão ser aquelas parcerias que estabelecemos na escola que nos chamarão no futuro. Não foi o que aconteceu comigo, porque eu tive um percurso meio acidentado e fiz Erasmus, etc. Mas senti muito essa falta de criar uma continuidade, e as pessoas com que construí coisas na escola de cinema, por razões díspares, abandonaram o cinema também, e portanto nunca houve essa continuidade. A outra coisa, há muitas formas de iluminar um espaço, e toda a gente sabe aqueles clichês, quanto mais simples melhor, mas muitas vezes o simples também não é o melhor, e é verdadeiramente encontrar esse equilíbrio entre as necessidades da realização, as necessidades da produção, e esta profissão que mete um lado artístico, onde muitas vezes na arte nós queremos espelhar o nosso eu, o nosso ego, às vezes acaba por ser um problema. Então é muito importante perceber quando é que o ego se está a sobrepor àquilo que é o importante para o trabalho. E acho que isso, e por exemplo tentar ir ao Camera Image, que é um festival de diretores de fotografia na Polónia, que acontece em novembro, e onde conseguimos ouvir
os diretores de fotografia que tanto ganham Oscars como, enfim, todos. E é muito interessante perceber que, independentemente se ele faz o Spider-Man ou faz o filme de arte que ganha o Cannes ou teve numa secção alternativa, os problemas dos diretores de fotografia são universais e todos têm os mesmos problemas. Só a escala é que é diferente.